Os discursos de membros da Força Tarefa da Lava Jato foram se transformando em ataques às instituições democráticas. É o que aponta o estudo feito pelo professor de Estudos Brasileiros na Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, pesquisador de temas de justiça, segurança pública e crise democrática, Fábio de Sá e Silva, que é com quem nós falamos agora. Professor, um prazer recebê-lo aqui no programa Revista Brasil TVT. Eu que agradeço pela atenção e pelo espaço e saúdo a vocês e também aos nossos telespectadores. Legal. Então vamos falar sobre essa sua pesquisa, sua linha de pesquisa. O senhor concedeu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo essa semana e que foi que repercutiu essa fala e esses dados que o senhor traz do seu estudo, onde o senhor coloca que há uma linha contínua, né, do acontecimento, da realização da Lava Jato, da Força Tarefa Lava Jato, até os atos antidemocráticos que aconteceram agora em 8 de janeiro, lá no Distrito Federal. Então, eu queria que o senhor pudesse apresentar, de forma sucinta, obviamente, mas que é uma grande tese, não é possível apresentar tudo, mas que o senhor pudesse apresentar um pouco do que traz esse estudo, como o senhor chegou a essa linha contínua que o senhor coloca dessas ligações. Bem, Ana, na verdade eu estudo a Lava Jato já desde 2019, né? E eu produzi dois estudos. O primeiro deles era baseado em análise de mídia, da grande mídia, em entrevistas que foram dadas pelos procuradores, sobretudo pelos procuradores da República, e entre esses o Deltan Dallagnol, a veículos da grande mídia. Foram 194 entrevistas, mais de 1000 páginas analisadas. E eu tinha ali já identificado uma prática, né, que era de colocar um pouco a população contra as instituições como uma forma de pressionar, porque a visão da Lava Jato, e isso o Deltan é muito explícito em dizer, inclusive em palestras que ele deu internacionalmente, a ideia da Lava Jato era de que o establishment político brasileiro, inclusive os tribunais superiores, estavam, de certa forma, né, mancomunados com práticas de corrupção, e era preciso uma pressão popular para que essas instituições, então, dessem o espaço necessário à operação, né? Pode-se discutir se isso é legítimo ou não, né? Mas o que eu fiquei interessado é que tipo de efeito isso provoca. E aí, quando eu fui, nesse segundo estudo, analisar, no primeiro estudo, então, eu analisei os discursos na grande mídia, né? Mas eu tinha uma dificuldade de saber ainda que tipo de ressonância isso provoca na sociedade, e é por isso que eu fui analisar as redes sociais do procurador Dallagnol, né? E ali eu identifiquei 53 posts que tiveram altíssimo engajamento, estiveram no top 1% de todos os posts do Facebook que falavam de Lava Jato entre 2017 e 2019, e eu verifiquei que ele continuava com essa prática, sobretudo porque ali a Lava Jato já vinha começando a perder um pouco de terreno no país, em função da Vaza Jato e de decisões que o STF estava tomando. Então ele fez ali, dessas 53, 11 postagens que eram direcionadas ao STF e a alguns de seus ministros, né? E a maneira como a população respondia a isso revelava já essa crescente indisposição em relação às instituições, inclusive com os discursos que a gente identifica nesse Capitólio brasileiro, como fora STF, intervenção militar no STF, impeachment de ministro. Tudo isso já aparecia no Facebook do Dallagnol, ali nos comentários, né? Em 2018, 2019, ainda antes que o Bolsonaro pudesse fazer, começar a encampar, né, esse discurso e fazer esses ataques. Então é por isso que eu digo que existe uma linha de continuidade. Quando a lead da Folha de São Paulo dizia que, e que é um trecho da minha entrevista, né, diz que os ataques têm as digitais da Lava Jato. Obviamente que eu não quero dizer que os procuradores estavam envolvidos na organização dos ataques ou qualquer coisa que o valha, né? Mas eles ajudaram a criar um caldo de cultura de hostilidade às instituições que permite que esses ataques aconteçam. E aí, dentro disso, professor, queria que você continuasse, que era a pergunta que ia fazer, para ir um pouco além. Porque é justamente na comparação, numa pequena comparação que faz dos atos terroristas em Brasília
com a invasão ao Capitólio nos Estados Unidos, você coloca ali um pouquinho, coloca o Donald Trump como foi, e aqui o Jair Bolsonaro, e aí cita essas digitais de Moro e a aliança de Sérgio Moro com o procurador Deltan Dallagnol. O que grave é assim, que os dois se beneficiaram de toda forma, honraram, né, talvez o cargo ou a função, a profissão que eles têm, né, do sistema ali jurídico, e depois se voltaram, né, contra isso, de certa forma, incentivando talvez esses atos. Então eu queria que você prolongasse um pouquinho mais, a partir dessa comparação que você fez sobre essas digitais. Perfeito, Kaique. O que eu disse ali na Folha de São Paulo foi que, além de ter formado um caldo de cultura inicial de hostilidade às instituições, ao Congresso e também ao STF, né, o Congresso também aparece ali nesses posts do Deltan e nos comentários, mas o STF é o alvo principal, né? Além desse caldo de cultura de hostilidade em relação às instituições, eu também digo que a Lava Jato ajudou a formar no Brasil parte do que foi a nossa versão da Big Lie, da grande mentira que motivou os ataques, né? Qual foi a Big Lie nos Estados Unidos? A ideia de que houve fraude nas eleições, houve votos que que não deveriam ser contabilizados e que foram. Tem uma série de alegações nesse sentido no âmbito dos estados, né? E inclusive tem uma ideia de que imigrantes teriam votado, né? que também se conecta com aquela ideia do Great Replacement, né? A ideia de que a população branca nos Estados Unidos seria suplantada por uma população mestiça a partir da imigração. Enfim, é essa conspiração, né? No Brasil, a conspiração ela não é apenas de que houve fraude nas urnas eletrônicas. Isso é um dos elementos. Mas é uma conspiração que o todo dela é o seguinte: houve uma armação para soltar Lula e torná-lo elegível a fim de que ele pudesse ganhar as eleições do Bolsonaro em urnas que são fraudadas. E a soltura do ex-presidente Lula, assim como a sua elegibilidade, elas se conectam diretamente com a Lava Jato, que foi a Lava Jato que o prendeu e que o tornou inelegível, né? E a maneira como tanto Sérgio Moro como Deltan Dallagnol, e acho que principalmente Deltan Dallagnol, reagem a isso, do meu ponto de vista, ajuda a alimentar essa grande mentira, né? Porque ele sugere que houve essa armação, né? E o Dallagnol, inclusive, cunhou essa expressão descondenado, né, para não reconhecer a natureza das decisões que devolveram ao atual presidente Lula tanto a sua liberdade quanto a sua elegibilidade. Então, acho que foi um processo ali um pouco de deseducação da população em relação ao que aconteceu com o ex-presidente Lula, né? As razões pelas quais ele foi solto e depois declarado elegível, que são, eu enumero ali na Folha, né? Em primeiro lugar, o decantamento de questões jurídicas, sobretudo em relação à questão da prisão em segunda instância, as trapalhadas da Lava Jato que foram reveladas pela Vaza Jato e que tiraram muito da credibilidade da operação, e a própria ida de Moro para o governo Bolsonaro. Essas três coisas tornaram insustentáveis a Lava Jato nos tribunais superiores e acabaram rendendo essas decisões desfavoráveis. Mas existe uma dificuldade deles de aceitarem isso, existe uma dificuldade, sobretudo, da grande mídia de dar a devida publicidade a isso, né? E aí se perpetua na sociedade essa visão de que houve uma grande armação, o que é uma grande mentira. O senhor coloca aí a dificuldade da grande mídia em falar, né, desses detalhes do processo e tudo mais. E aí eu te pergunto exatamente sobre o papel que essa grande mídia teve nesse processo da Lava Jato, muitas vezes de empenhar o que os procuradores falavam à época, que o então, na época, juiz Sérgio Moro também falava e declarava, de não questionar, por exemplo, os grampos ilegais que a Lava Jato utilizou para exercer a sua função, né, de investigadora. Queria que então que o senhor falasse um pouco desse papel naquele momento da grande imprensa, enquanto a Lava Jato não era questionada pelo vazamento que houve aí, Intercept e outras imprensas que fizeram abriram as gavetas aí e mostraram o que estava acontecendo.
Ana, o jornalista Chico Alves, que é colunista do UOL, ele até criticou, ele fez um texto, né, citando o meu, a minha entrevista, e criticando um pouco, dizendo que eu não apontei o dedo para a mídia, né, para o papel que a mídia desempenhou. De fato, eu não fiz isso naquela entrevista porque o objeto da conversa era outro, né? Mas eu menciono ali 2 vezes a mídia. Primeiro, eu digo que a mídia era parte da estratégia da Lava Jato. E, de novo, eu estou falando isso, não é uma avaliação minha. O Dallagnol explicitou isso em diversas de suas entrevistas e palestras no exterior. Né? Se precisar, eu tenho a evidência para mostrar. Que é o quê? Né? A cada vez que você faz uma operação, você chama uma coletiva, você vaza documentos para a imprensa, para você poder pautar o debate público. Isso era parte da estratégia da Lava Jato. E eu acho que a mídia se deixou, né, instrumentalizar nesse sentido, porque talvez rendesse cliques, talvez rendesse audiência. Né? Você tem uma economia aqui da indignação, que foi o que a Lava Jato explorou um pouco, talvez para muito jornal tenha servido, né? Isso sem dúvida foi feito. Eu, no meu primeiro estudo, que é o estudo de entrevistas à mídia, eu vejo muito dessa cumplicidade entre a grande imprensa e a força-tarefa. Eu não escrevi sobre isso porque não sou um acadêmico que estuda a mídia, né? Mas eu me recordo de apenas 2 ou 3 editoriais em 4 anos de grandes veículos da imprensa que eram críticos à força-tarefa ou às coisas que a força-tarefa estava fazendo. Então, de fato, não há dúvida de que teve esse papel. Um outro momento que eu menciono a mídia é comparando a Lava Jato com o momento atual, porque as pessoas falam, mas e aí o Alexandre de Moraes, o ministro do STF e do TSE, né? Como é que a gente pode compará-lo ao Sérgio Moro? E aí eu digo, olha, ainda é cedo um pouco para avaliar, porque nós estamos no olho do furacão dessas operações aí e investigações dos atos terroristas, né? Mas tem uma diferença de contexto, que é o Alexandre de Moraes ele é questionado, tanto pela mídia quanto pelo Ministério Público. O Augusto Aras deu uma entrevista essa semana falando que as decisões do Alexandre de Moraes estão erradas. Quando é que você viu um promotor de justiça falar que as decisões do Sérgio Moro estavam erradas? E o mesmo da imprensa. Anteontem nós tivemos aí um debate entre o Celso Barros e o Glenn Greenwald, que estava sediado pela Folha de São Paulo, para discutir se o Alexandre de Moraes está extrapolando ou não os seus poderes. Quando é que nós tivemos esse tipo de discussão no auge da Lava Jato? Não tivemos. Né? Então, talvez tenhamos amadurecido, né, nesse sentido, e não deixar de idolatrar juiz e promotor, ou talvez, enfim, seja uma questão de um contexto mesmo, mas eu vejo essa diferença, e acho que a mídia hoje age melhor em relação ao Alexandre do que agiu em relação ao Sérgio Moro. Professor, obrigado por esse estudo, obrigado pela conversa, por compartilhar um pouco dele, explicando melhor para a gente e para os telespectadores do Revista Brasil TVT. Conversamos com o Fábio Sais Silva, professor de Estudos Brasileiros da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, pesquisador em temas de justiça, segurança pública e crise democrática. Obrigado. Eu que agradeço, um abraço para vocês. Abraço. Tchau, tchau.